Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo, te contando uma história. Esse é o último vídeo sobre os filhos do rei Henrique VIII. Falamos hoje sobre o Eduardo VI, o filho homem que o rei tanto desejou e sonhou, mas que não viveu muito tempo. Agora vamos nos preparar para dormir e escutar a história. Então deite-se em uma posição confortável. Você está aqui e agora, neste exato momento, longe de qualquer perigo, de qualquer problema. Está se sentindo confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Você sente os seus olhos ardendo de sono suavemente. Suas pálpebras vão ficando pesadas, pesadas. E vai ficando difícil manter os olhos abertos. Então, você deixa que eles se fechem. Vamos contar de 10 até 0 para você se preparar para dormir bem. E a cada número, você vai caindo mais e mais profundamente em um estado de relaxamento e conforto. 10, 9, 8, entrando mais e mais em um estado de relaxamento. 7, 6, 5, 4, sentindo seu corpo completamente relaxado. 3, 2, 1, 0, e seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Agora você presta atenção apenas na minha voz e na história. Vamos começar. Eduardo nasceu em 12 de outubro de 1537, filho do rei Henrique VIII da Inglaterra, com sua terceira esposa, Jane Seymour. Todo o reino recebeu o nascimento de um herdeiro homem, por quem ansiavam há tanto tempo, com grande alegria e alívio. Comemoraram com cantos em igrejas e acenderam fogueiras. A rainha Jane, aparentemente se recuperando rapidamente do nascimento, enviou pessoalmente cartas assinadas por ela, anunciando o nascimento de um príncipe concebido no matrimônio mais legítimo entre meu senhor a majestade do rei e eu, em suas palavras. Eduardo foi batizado em 15 de outubro
acompanhado de suas meia-irmãs, Maria como madrinha e Isabel. Entretanto, a rainha adoeceu no dia 23 de outubro, presume-se de complicações pós-natais, e morreu na noite seguinte. Henrique escreveu ao rei Francisco da França que a divina providência misturou minha alegria com a amargura da morte daquela que me trouxe esta felicidade. Eduardo foi um bebê saudável que desde o início amamentou muito. Seu pai ficou encantado com ele. Henrique escreveu que, divertindo-o com seus braços e então segurando-o numa janela para a vista e conforto do povo. Eduardo estava crescendo rapidamente e com vigor. Em outros relatos, ele é descrito como uma criança alta e alegre. Aos 4 anos de idade, ele adoeceu com uma potencialmente letal febre quaternária, mas apesar de alguma doença ocasional e visão ruim, ele sempre teve boa saúde até os últimos meses de vida. Ele foi criado até os 6 anos de idade entre mulheres. Henrique exigia rigorosas normas de segurança e limpeza, afirmando que o filho era a joia mais preciosa de todo o reino. Os visitantes o descreviam como uma criança contente. O príncipe foi equipado com brinquedos e confortos, incluindo sua própria trupe de menestréis, que eram artistas, poetas e músicos. Eduardo aprendia as línguas, a escritura, a filosofia e todas as ciências liberais. Aprendeu francês, espanhol e italiano. Estudou geometria e aprendeu a tocar instrumentos musicais como o alaúde e virginal. Colecionava globos e mapas e desenvolveu um domínio de assuntos monetários que indicavam alta inteligência. Suas 2 irmãs eram atenciosas com ele e frequentemente o visitavam. Em certa ocasião, Isabel deu-lhe uma camisa de seu próprio trabalho. Eduardo tomou satisfação especial pela companhia de Maria, apesar de desaprovar o gosto dela por danças estrangeiras. Henrique convidou seus filhos para passarem o Natal de 1543 junto com ele, sinalizando uma reconciliação com as filhas que havia anteriormente deserdado e ilegitimizado. Ele as recolocou na linha de sucessão através da terceira lei de sucessão, que também garantia um conselho regencial durante a minoridade de Eduardo. Essa harmonia familiar desacostumada deve-se muito à influência da 6ª e última esposa de Henrique, Catarina Parr, quem Eduardo logo se afeiçoou. Ele a chamava de sua mais querida mãe e chegou a escrever a ela: "Recebi tantos benefícios de ti que minha mente mal pode compreendê-los." Trouxeram-lhe outras crianças para brincar com ele, incluindo uma que, quando adulta, lembrou do príncipe como uma criança maravilhosa e doce, de condição muito leve e generosa. Ele foi educado junto com os filhos de nobres,
nomeados para participarem com ele em uma espécie de mini-corte. Eduardo era mais dedicado aos estudos que seus colegas de classe, aparentemente superando todos, motivado por seu dever e para competir com a maestria acadêmica da irmã Isabel. Seus arredores e possessões eram regiamente esplêndidos. Caras tapeçarias flamencas foram penduradas em seus quartos e suas roupas, livros e talheres foram incrustados com ouro e pedras preciosas. Como o pai, Eduardo era fascinado pelas artes militares, com muitos de seus quadros o mostrando carregando uma adaga de ouro com a empunhadura cheia de joias. Eduardo, com 9 anos de idade, escreveu ao pai e à madrasta agradecendo pelos presentes de Ano Novo, e poucos dias depois, Henrique VIII morreu. Eduardo VI foi coroado em 20 de fevereiro. Abreviou-se a cerimônia por causa da tediosa duração da mesma, que seria fatigante e, porventura, prejudicial à majestade do rei, ainda sendo de tenra idade. E também porque a reforma considerou algumas partes inapropriadas. O testamento de Henrique VIII nomeava 16 executores que deveriam atuar no conselho de Eduardo até ele alcançar 18 anos, mas todos eles concordaram em empossar Eduardo Seymour, seu tio, irmão de Joana Seymour, com poderes quase reais, e o nomearam como Lorde Protetor. Seymour pode ter feito acordos com alguns dos executores que imediatamente receberam presentes. Seymour tinha muita oposição e foi alertado em 1549 que seu governo estava sendo seriamente ameaçado. Ele emitiu uma proclamação pedindo ajuda, tomou posse da pessoa do rei e retirou-se para a segurança do castelo de Windsor, onde o rei escreveu: "Eu acho que estou na prisão." Enquanto isso, o conselho publicou detalhes da má gestão do governo de Seymour. O conselho prendeu Seymour e levou Eduardo VI para o palácio de Richmond. O rei resumiu as acusações contra o tio, escrevendo: ambição, vanglória, entrar em guerras precipitadas na minha juventude, negligência de novo paraíso, enriquecer-se do meu tesouro, seguir sua própria opinião e fazer tudo sob sua própria autoridade, etc. Entre aspas. Então, João Dudley emergiu como o líder do conselho. Seymour foi executado depois de tentar derrubar Dudley. Dudley foi feito Duque de Northumberland e era considerado um conspirador que cinicamente se elevou e enriqueceu-se às custas da coroa. Eduardo crescia e passava a entender cada vez mais sobre os assuntos de governo. Entretanto, seu real envolvimento nas decisões sempre foi debatido. Na questão religiosa, o governo de Dudley seguia a mesma política do de Seymour, apoiando um programa reformista cada vez mais intenso.
Apesar da influência prática de Eduardo no governo ser limitada, seu forte protestantismo fez da reforma algo obrigatório. Ele conseguia ser pedante em seu anticatolicismo e uma vez pediu para Catarina Parr convencer Maria a deixar de participar de danças estrangeiras e diversões que não a tornam mais uma princesa cristã. A reforma avançou ainda mais depois de 1551, com a aprovação e encorajamento de Eduardo, que passou a exercer uma influência pessoal maior em sua capacidade de chefe supremo da Igreja. Em fevereiro de 1553, Eduardo VI ficou doente e em junho, após várias melhoras e recaídas, estava em uma condição sem esperanças. A morte do rei e a sucessão de sua meia-irmã católica Maria colocaria em perigo a reforma inglesa. O próprio Eduardo era contra a sucessão de Maria, não apenas por questões religiosas, mas também nas de legitimidade e herança masculina, algo que também se aplicava a Isabel. Ele escreveu um rascunho de documento, Minha Elaboração para a Sucessão, em que empreendeu alterar a sucessão, muito provavelmente inspirado pelo precedente de seu pai. Ele preteriu as reivindicações de suas meia-irmãs e colocou a coroa em sua prima de segundo grau, Jane Grey, então com 16 anos, que tinha se casado com ninguém menos que um dos filhos de João Dudley. Em seu documento, Eduardo forneceu a sucessão apenas para herdeiros homens da mãe de Jane Grey, de Jane ou de suas irmãs. Enquanto sua morte se aproximava e possivelmente sob a influência de Dudley, ele alterou as palavras para que Jane e suas irmãs pudessem suceder. Porém, Eduardo concedia o direito a Jane apenas na falta de existência de um herdeiro homem, exigida pela realidade, um exemplo que não deveria ser seguido se Jane e suas irmãs tivessem apenas filhas. No documento final, tanto Maria quanto Isabel foram excluídas por ilegitimidade, já que haviam sido declaradas bastardas no reinado de Henrique VIII. As disposições para alterar a sucessão já foram descritas como bizarras e ilógicas. Ele chamou altos juízes até sua cama, comandando-os com palavras afiadas e semblante zangado para preparar sua elaboração. O chefe de justiça falou que quando ele e seus colegas levantaram questões legais contra a elaboração, Dudley os ameaçou, tremendo para a raiva. Ainda disse que iria lutar de camisa contra qualquer homem naquela querela. Ele também ouviu um grupo de lordes atrás dele concluir que se eles se recusassem a fazer isso, eram traidores. Finalmente a elaboração foi assinada por mais de 100 pessoas. Muitos posteriormente afirmaram que foram coagidos por Dudley. Era de conhecimento público que Eduardo estava morrendo e diplomatas estrangeiros suspeitavam que um esquema para excluir Maria já estava em andamento. Eduardo adoeceu em fevereiro de 1553 com uma febre e tosse que gradualmente piorou.
foi escrito: ele sofre bastante quando a febre o ataca, especialmente por uma dificuldade de respirar que se deve a uma compressão dos órgãos do lado direito. Eu opino que isso é uma visita e um sinal de Deus. O rei ficou bom o bastante no início de abril para tomar ar no parque e se mudar para Greenwich, mas ele ficou fraco novamente ao final do mês. Em 7 de maio, ele estava muito alterado e os médicos estavam confiantes em sua recuperação. Alguns dias depois, Eduardo estava vendo os navios passarem no rio Tâmisa da sua janela. Porém, ele desmaiou e em 11 de junho foi relatado que a matéria que ele expele de sua boca é algumas vezes da cor amarela e preta esverdeada, algumas vezes rosa, como a cor do sangue. Seus médicos agora acreditavam que ele estava sofrendo de um tumor supurante nos pulmões e admitiram que a vida de Eduardo não podia ser salva. Logo, suas pernas ficaram tão inchadas que ele tinha que deitar de costas, também perdendo a força para resistir à doença. Ele sussurrou ao seu tutor: "Eu estou feliz em morrer." Eduardo fez sua última aparição pública em 1º de julho, quando apareceu na janela do Palácio de Placentia, horrorizando as pessoas com sua condição magra e definhada. Nos dias seguintes, grandes multidões chegaram na esperança de vê-lo novamente. Porém, no dia 3 foi informado que o clima estava muito frio para o rei aparecer. Eduardo VI morreu no Palácio de Placentia aos 15 anos de idade, em 6 de julho de 1553. De acordo com um relato sobre sua morte, suas últimas palavras foram: "Eu estou fraco, que o Senhor tenha piedade de mim e leve meu espírito." Ele foi enterrado no dia 8 de agosto. A procissão passou por toda Londres e os habitantes a assistiram, chorando e lamentando. A carruagem funerária, envolta de ouro, foi coberta por uma efígie de Eduardo com coroa, cetro e jarreteira. A causa da morte de Eduardo VI não é certa. Como muitas mortes reais no século XVI, surgiram vários rumores sobre envenenamento, porém nunca se encontrou evidências disso. Dudley, cuja impopularidade ficou aparente após a morte do rei, era o centro dos rumores sobre o suposto envenenamento. O cirurgião que abriu o peito do rei depois de sua morte descobriu que a doença da qual Sua Majestade morreu foi a doença dos pulmões. O embaixador veneziano relatou que Eduardo morreu de tuberculose. Apesar de Eduardo VI ter reinado por apenas 6 anos, seu período como rei deixou uma contribuição duradoura na reforma inglesa e na estrutura da Igreja Anglicana, e seu reinado viu uma progressão radical. Após sua morte, o que aconteceu já está descrito com detalhes no vídeo sobre Maria que já postei aqui no canal. Este é o fim da história.
e você apenas deixa que cada pedacinho do seu corpo relaxe e pese em direção ao chão. Você relaxa o topo da sua cabeça, o seu rosto, todos os músculos do rosto, a boca, a língua, a sua garganta, o maxilar, a nuca, o pescoço, os seus ombros, os braços, as mãos, os dedos das mãos, o tórax, a barriga, as costas, suas pernas, seus pés, os dedos dos pés, seu corpo está extremamente, completamente relaxado, confortável, seguro, tranquilo e sereno. E então você finalmente se entrega ao sono. Agora é hora de dormir e descansar. Você se entrega para um sono profundo, revigorante, relaxante, transformador. O sono toma conta de cada pedacinho, cada célula do seu corpo. Você sabe que amanhã vai acordar na hora certa, se sentindo muito bem e extremamente energizado, descansado e pronto para um novo dia.
você se sente seguro, tranquilo, em paz, em um relaxamento profundo. Você permite que durante esta noite seu corpo receba cura enquanto você dorme. Você permite que os seus sonhos sejam leves, agradáveis. E você permite que os seus sonhos te tragam mensagens, respostas e insights importantes para te ajudar nos próximos dias. Este é o seu momento de descanso. Tenha bons sonhos, um bom sono, um bom descanso. Durma em paz, envolto a muito amor, a muita luz, proteção e muita paz. Bom descanso, bons sonhos.